a porta e os adversários, né? Jesus falou em São Mateus capítulo 23 sobre a chave da ciência, que aqueles fariseus e saduceus e sacerdotes tinham. Eles tinham a chave, eles ficavam na porta, não entrava e também não deixava os outros entrarem. Eles eram os verdadeiros adversários da promessa do dia, né? Tinha uma profecia, o povo esperava o Messias, mas o povo estava esperando o Messias como era ensinado pelos sacerdotes, como era ensinado pelos fariseus, né? Não como foi profetizado por Moisés e pelos demais profetas. Eles não conseguiram ver porque eles estavam debaixo de um ensinamento teológico, né, de uma mensagem intelectual. Por isso eles não conseguiram enxergar. A mensagem do dia também foi a mesma coisa. Foi ensinado a segunda vinda de acordo com a ideia adventista, de acordo com a ideia pentecostal, presbiteriana, metodista, batista. E quando a vinda aconteceu, eles não viram, porque eles não estavam de acordo com aquela mensagem profética dada pelos profetas e dada pelo Senhor Jesus. Da mesma forma, o ministério da esposa. O ministério da esposa de Cristo estava sendo ensinado pela primeira e segunda etapa de uma forma, esperando o irmão Branham voltar para revelar trovões, novo nome, sétimo selo. E quando veio o ministério da esposa, eles não conseguiram enxergar, porque veio de uma forma muito simples, de acordo com como o irmão Branham tinha falado. Então, meus preciosos irmãos, hoje nós estamos no mesmo ministério, não mudou, não. O mensageiro só descansou. Nós estamos no mesmo ministério, a voz é a mesma voz, a mensagem é a mesma mensagem, é a mesma fé, só que existe muitos adversários dessa mensagem, né? Existe muito. São Paulo diz que uma porta grande e eficaz tinha se abrido, mas existia muitos adversários. São Paulo, na sua carta 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, ele relatando a sua vida missionária, os perigos que ele esteve no mar, em todas as viagens que ele fez, ele falou que também ele esteve em perigo entre os falsos irmãos, né? Existiam falsos irmãos lá atrás, há falsos irmãos hoje. E o maior perigo hoje é os falsos irmãos, porque o falso, ele parece com o verdadeiro, né? O falso é só uma cópia, é uma personificação, né? Agora, só a mensagem para manifestar, só Deus para manifestar Ele. Eu estava lembrando as palavras do irmão Branham na era de Esmirna, nos dois parágrafos 142 e 143, o modelo que São Paulo estabeleceu. Eu quero ler algumas partes aqui com vocês. Não considere, pois, estranho que esse seja o caso, porque Paulo estabeleceu este modelo sob a direção de Deus, né? Somente Paulo teve a revelação completa para os seus dias, como evidenciada por sua confrontação dos outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o profeta mensageiro aos gentios para aqueles dias. Agora,
não foi fácil para os apóstolos admitir que somente Paulo tinha a revelação completa. Deus sempre tem um homem com a revelação, a palavra completa para aquele dia. Amém. Nós nos baseamos na mensagem do sétimo anjo. Só ele tinha a revelação. No Brasil, quem tinha uma mensagem evangelística nos anos 70? Saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, né? Só ele sacudiu o Brasil e 7 nações. A terceira etapa, apareceram muitas pessoas pregando, mas uma terceira etapa incompleta. Na mensagem pregador parcial, o pastor Osmar prega ali que Deus não faz meio pregador. Ele não faz meio pastor, meio apóstolo, meio evangelista. Deus sempre faz completo. Por isso o irmão Brana prega a mensagem de 1962, a estatura de um varão perfeito. No capítulo 11, versículo 40 de Hebreus, Paulo disse: sem nós eles não são aperfeiçoados. 1 Coríntios 13, ele disse: quando vier o que é perfeito, que é em parte, será aniquilado. Amém. Nós estamos no tempo da perfeição, porque Brana é perfeito. Amém. Um ministério perfeito, uma noiva perfeita, uma mensagem perfeita, um mensageiro completo. Amém. Não desmerecendo os demais pregadores da América do Norte, do Brasil, da África, mas eles não trouxeram a mensagem completa. Não desmerecendo vocês aqui de Santa Catarina, que nos ouve, mas vocês não têm trazido para o povo a mensagem completa. Amém. Não. Amém. E Deus não faz meio cristão. Deus não faz meio pregador, meio pastor. Então, somente Paulo tinha a revelação. E como é que fica Pedro? Ele tinha a revelação no seu dia. Agora com Paulo já era outro dia. Agora, esta noiva, essa esposa desse dia, ela tem que ter a revelação completa. Senão ela perde o arrebatamento. Porque as virgens nessa lhe faltou azeite, então não era completa. E o profeta disse: note também, pela real ilustração da palavra, que quando Paulo desejou ir à Ásia, Deus o proibiu. Porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo. De repente tinha muitos crentes na Macedônia, mas não tinha eleito. Veja que aquele homem apareceu e disse: passa a Macedônia. Ele ia para a Ásia. Os eleitos não estavam na Ásia, eles estavam na Macedônia. Então, ele disse que os eleitos que estavam na Macedônia ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, enquanto o povo na Ásia não ouviria. O Espírito fala através de quem? De um homem. Ele ia falar através de Paulo. Amém. Porque Paulo tinha a mensagem, a revelação completa. A terceira puxada foi falada através de João, porque João tinha a revelação completa. Amém. Agora, se você não ouve João, não aperta esse play, você vai ficar para trás. Você vai pegar o bonde andando, tentar pegar o bonde andando.
Você vai procurar mensagem para se defender. Não procure mensagem para se defender. Não procure esconder atrás daquilo que o pastor Osmar pregou. Viva esta mensagem. Essa mensagem é para nós comer e viver. Você não come o alimento para viver? Nós comemos o alimento para viver. E quando você vai comer esse alimento, é para viver. Em cada era, 143, em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois desse mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Osmar esse dia. Ele estava falando que quando Deus recolhe o mensageiro, Deus não pode usar um grupo de homens. Ele disse, como aconteceu com Moisés, depois que Deus recolheu Moisés, Deus só usou 2 homens, né, para introduzir aquele povo na terra. É meio suspeito a gente poder falar determinada coisa, mas eu estou repetindo o que ele disse, né? Ele disse que Deus não pode fazer isso aí. O ministério de todos os profetas, apóstolos, por isso que Deus não trabalha com grupo, meus irmãos. Ele não trabalha com grupo, ele trabalha com indivíduo. Jesus, quando ele não enviou grupo, ele enviou 2. Ele enviou de 2 em 2, ele não enviou grupo, ele não enviou de 3, 4, não. Por isso ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. O pastor Osmar usou essa escritura, o capítulo 18, verso 20 de São Mateus. Onde tiver 2 ou 3, ele diz, aqueles 2 ou 3 é pastor. Amém. É pastor. Ele disse, o muito poderia ser 3, mas Deus sempre usou e enviou de 2 em 2. Então veja aqui, e depois desse mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Depois da partida do pastor Osmar, surgiu no sul, porque sempre tem uma profecia sobre o sul. A profecia do Brasil fala do sul, sobre levantamento no sul. Houve levantamento na parte política e tudo, né? Mas também na parte religiosa. Que agora tinha um outro homem para tomar o lugar do pastor Osmar. Eu tive um grupo que me deixaram, né? Foram atrás desse outro homem. Eles tiveram uma revelação peculiar, né? O irmão Brana diz, você vai ter que responder por certas revelações peculiares que você tem. Está no parágrafo 23 da mensagem Perfeição, né? São tonterias que espíritos errados que invade, que tenta destruir o ministério, que entra. Mas os eleitos, cada dia eles se tornam mais firmes, mais sólidos. Eles não vão atrás de espírito de tonteria. Até nos dias que o pastor estava vivo, apareceu gente que, mesmo lá no Pará, apareceram, né, com tonterias. Outros estavam chamando ele de Elohim, que de repente nem ficou mais, saíram. Agora, depois da morte, da partida, aí esses espíritos vêm para invadir. Você sabe que tem um lugar que Satanás mais trabalha, é onde está a verdade. Ele estava no ministério de Jesus, como tesoureiro e como apóstolo, que era Judas Iscariote. Ele estava no ministério de Moisés, Coré, primo irmão de Moisés, ministro, ele estava ali. E ele
foi contra a mensagem de uma só pessoa. Coré levantou no deserto contra aquela mensagem. Nos dias do irmão Brana foi a mesma coisa, nesse dia tem sido a mesma coisa. Que Deus tenha assim misericórdia das pessoas, né? Mas aquele que está em pé cuida para que não caia. As pessoas estavam apenas olhando o homem, não estava atentando para a mensagem que este homem estava trazendo. O que aconteceu nos dias do irmão Brana, as pessoas que ficaram somente olhando o homem chamado Brana, quando o irmão Brana morreu, eles voltaram para as denominações. Isso eu ouvi de pastor americano, viajando comigo e me falando essas coisas. Porque eles estavam olhando para o homem, não sabia que aquele homem tinha uma mensagem. Eles tinham o irmão Brana como só o irmão Brana. Eles nem criam que o irmão Brana era profeta. Era a irmã Wright Mose, uma ou duas pessoas que criam. Então, a América até hoje, a igreja não vê como profeta. E quando passaram a ver como profeta, não viu Deus em uma carne. É como o Brasil também aqui, vira um pastor. Não vira um profeta. Agora eu vou dizer a vocês as palavras do irmão Brana. Parágrafo 100 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O Espírito Santo é o profeta da hora. Amém. Amém. Então, quando o Espírito Santo veio sobre esse pastor em São Paulo, chamado Osmar Rodrigues Costa, quando ele entrou em plenitude, não em pequena porção, aí ele era o profeta do dia. Amém. O Espírito Santo entrou em Paulo, em plenitude, ele passou a ser o profeta da primeira era, e assim sucessivamente. E depois ele veio e entra no mensageiro do último dia, William Branham, e ele entra neste homem que ia representar a esposa, representar o verdadeiro crente, representar o sangue de Jesus, tudo coisas profetizadas pelo profeta de Deus. O Espírito Santo, quando entra nele, ele passa a ser profeta, porque o Espírito Santo é o profeta da era, ele passa a ser profeta. Agora, quando Deus recolhe esse mensageiro, o que é que acontece com o povo? Eu não vou deixar de ler isso aqui para vocês. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo, é por isso, nós já lemos aqui. Mas, naturalmente, todos esses que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Se não falam segundo essa escritura, é o quê? Malignos, disse o profeta Isaías. Se não fala conforme, como dizia o falecido pastor Aniceto, no Brasil tem só um homem que prega com a mensagem na mão, chama Osmar Rodrigues Costa. Eu conheci o pastor Aniceto. Se não falar de acordo com esse play, é maligno. É Deus que vai apertando. E a esposa, a noiva, ela gosta desse alimento. Amém. Então ele disse: falar somente que o mensageiro tem falado. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiro acolá, e logo a mensagem não é mais pura, e o revivamento declina.
Quando esse povo descobrir, chegar ao cumprimento de Ezequiel 33, quando essas coisas acontecerem, então saberão que houve no meio deles um profeta. A mensagem não tem mais evidência, ela não tem mais poder quando eles parar para poder ir ouvir o CD. O rapto já se deu. Amém. O povo continuou a ouvir Moisés depois do Pentecostes, mas não tinha mais sentido. Tinha que entrar um Paulo na sinagoga e explicar verso por verso. Tinha que subir um Filipe no carro do eunuco e explicar Isaías 53 de quem ele estava falando. Amém. Ele vinha de uma festa, de um encontro, mas em encontro não se aprende nada. É só festa. Eles acrescentam aqui, tiro acolá, e logo a mensagem não é mais pura, e o reavivamento declina, morre. Nós estamos aqui levantando essa bandeira. Amém. Como era levantado, como U e Arão levantavam as mãos de Moisés, que eram pesadas. Esse ministério é pesado. A mão é o ministério. Estamos aqui levantando, incentivando, mostrando a vocês o caminho, dizendo para entrar por essa porta. Apocalipse 10, 8 a 11. Há muitos adversários. O que é que você lembra? Quando Neemias veio da Babilônia para reedificar os muros de Jerusalém, Tobias, Sambalate, Gesse eram os adversários que não queria que o templo fosse reerguido novamente, que os muros fossem reedificados novamente. Mas eles estavam com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Amém. E levantaram os muros de Jerusalém. Nós estamos aqui com esse play, que é a espada na mão, levantando essa bandeira da revelação, levantando essa bandeira da terceira puxada, Amém. do novo nome, do sétimo selo, da mensagem de uma só pessoa. Vocês riram, criticaram, postaram na internet. E agora ele morreu, ele não morreu, descansou. A mensagem está viva. Se amanhã eu e o pastor Mendes fomos embora dessa vida, Deus levanta esses moços aqui para continuar com essa mensagem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo espiritual das trevas, como o profeta Daniel recebeu a mensagem de Gabriel, ele disse: tua oração foi respondida, mas durante 21 dias nós estávamos lutando contra os príncipes do reino da Pérsia e da Grécia para trazer a resposta. Nós não estamos pregando só para vocês aqui, mas para o mundo espiritual. Demônios estão nos ouvindo na outra dimensão. Amém. Isso não é um piquenique, não. Há adversário aqui no mundo natural e no espiritual. Eles derrubam a pregação, mexe na internet. Amém.
É os demônios que faz isso. Mas eles vão fazer isso em primeira e segunda etapa. O som é tão limpo. Tem milhares de pessoas ouvindo. Mas essa mensagem aqui não é para incrédulo. Essa mensagem aqui é para eleito. Você pensa que Tobias conseguiu intimidar Neemias e Esdras? Acharam o livro da lei debaixo de chuva. A primeira vez que se fala em púlpito está no livro de Esdras. Eles abriram o livro da lei, começaram a ler, começaram a ver a sua condição, seus casamentos, suas vidas. O povo choraram, se arrependeram, porque o diabo não quer que aperte o play, porque o play descobre ele. O play descobre, o play dá fé de rato. O play te leva a ser mais espiritual. Isso aí é o que ele faz. Mas Satanás quer apagar essa voz. São Paulo diz: traz a capa, mas não esquece os pergaminhos. Micaías tinha uma carta do profeta Elias. Elias já tinha ido, mas Acasias tinha que ouvir aquela carta. Era referente a ele, o seu reinado, a sua vida. Porque Elias deixou na carta. Micaías leu, sacerdote leram, e aconteceu. João, lá do passado, deixou carta. João aqui deixou voz gravada. Amém. Amém. Terminando aqui. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz. Uma voz. Irmão José coloca a voz do irmão Brano. Só que a voz hoje não está mais, não é mais do sétimo anjo. A voz está na esposa. A voz está nela. Amém. Oh, glória a Deus. Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo demonstrou-lhes a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. Qual os seus mensageiros hoje? O último, João. E depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Que Deus assim te abençoe. Que Deus te dê graça. Que você reconheça a porta. Não ouça os adversários. Eles não têm mensagem. A mensagem dele é para você não ouvir. A mensagem dele diz assim: é a doutrina do play. Sempre você tem uma desculpinha, Satanás. Não é assim que Deus disse. Hein? Desde o jardim do Éden, serpente. No monte, lá no deserto da tentação, você também tinha uma palavrinha. Mas Deus unge um homem. Isaías 61. Ele unge um homem quando aquela escritura tem que se cumprir naquele dia. Ele unge com óleo da alegria. Ele tem ungido essa esposa. E ela tem permanecido na voz. A voz está nela. Não é que ela é a voz está nela. Tem que ouvir essa voz. Deus te abençoe.